Fala, meus amigos guitarristas e guitarreiros de todo o Brasil. Eu sou o Renato Maran, esse é o canal Tocando Guitarra com Maran e hoje o nosso assunto é o caso Willie Dixon versus Led Zeppelin. Que será que aconteceu, hein? Que história é essa? Quem será que ganhou essa briga? Fique aí que eu já vou te contar essa história. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho outro canal aqui no YouTube chamado Maran Guitar Jam Tracks, onde eu posto diariamente backing tracks para você gastar os seus dedos aí fazendo solos na sua guitarra, ou baixo, piano, trompete, qualquer instrumento que você quiser. Você pode usar as backing tracks para fazer seus solos aí. Olha aí como que eu uso. Para quem não conhece o meu outro canal, o link está aqui embaixo na descrição. Venha fazer um test drive com uma das minhas backing tracks e a sua vida nunca mais será a mesma. Olha só, meu amigo, você vê alguma semelhança nesses dois riffs que eu vou fazer aqui agora? Agora olha esse. Olha o outro. Olha o outro. Enfim, esses dois riffs, aliás, não somente os riffs, tá? Eu vou contar a história aqui. E em 1962, o Willie Dixon, um compositor baixista de blues que gravava com Muddy Waters, com aquele pessoal lá da Chess Records. Se você não conhece a história, assista um filme chamado Cadillac Records. Se você não assistiu ainda, assista. Muito bom, um filme que conta um pouco sobre essa história aí da gravadora de blues lá de Chicago lá. Enfim, o Willie Dixon era um baixista que era daquela turma lá que tocava lá e gravava na Chess Records. E ele compôs muitas músicas, muitas se tornaram sucessos do blues. Uma delas chamava-se You Need Love, de 1962. Foi gravada pelo Muddy Waters nessa época. Ela tinha uma levada de blues, né? Aquela levada que eu toquei aqui, assim. Essa levada aí, bem característica do blues de Chicago. E tinha algumas frases, aí que tá a questão. Algumas frases faladas que ele falava assim: way down inside, woman, you need love, way down inside. E aí que tá o ponto. Alguns anos depois, em 1969, menos de 10 anos depois, o Led Zeppelin lançou o Led 2, aquele álbum clássico. E a primeira faixa, eu acho que a faixa de abertura do álbum, chama-se Whole Lotta Love, que é aquela assim, né? Até aí no riff, tá tudo bem. Eu acho que se fosse o problema fosse só o riff, não teria problema. A questão é a parte falada. Eu acho que é aí que o bicho pegou. A estrutura principal tem semelhanças, mas para você provar que isso aí é um plágio é muito mais complicado, né? A questão, eu acho que é a parte falada. E que o Robert Plant lá, ele usava frases faladas idênticas à música do Willie Dixon. You need love.
aquele jeitão lá do Robert Plant, né? E aí que o bicho pegou. Então, o Willie Dixon, a princípio, acho que ele nem ficou sabendo que o Led Zeppelin tinha lançado o álbum Led 2, né? Ele ficou sabendo alguns anos depois, tá? Ou a própria produtora dele, né? O nome da produtora dele, deixa eu pegar aqui. A editora de direitos autorais que cuidava das músicas do Willie Dixon era uma associada da Chess Records, né? Chamava-se Ark Music. A Ark Music entrou com processo contra o Led Zeppelin, e não só por essa música, não. A outra música, também no mesmo álbum, Led 2, chama-se Bring It On Home. Eu acho que essa aí foi plágio mesmo, foi copiada mesmo. Aliás, foi escancaradamente copiada, né? Aquela que o riff era assim, né? Essa música é do Willie Dixon, né? Ela foi gravada pelo Sonny Boy Williamson, o gaitista lá, de Chicago lá. A música é do Willie Dixon. O Led Zeppelin pegou um trechinho dessa música e colocou lá no disco. E só que em ambos os casos, o nome do Willie Dixon não foi creditado lá no álbum, o nome dele não aparecia, né? Não recebeu direito autoral nenhum na época, né? Não recebeu a parte financeira que o Led Zeppelin recebia pelas músicas, o Willie Dixon não recebia nada. Então a editora entrou com o processo lá nos anos 70, e em ambos os casos, né? Eu acho que são casos separados, são questões separadas, porque no caso da Whole Lotta Love, a questão são as palavras, mais as palavras que o Robert Plant fala, que são idênticas. O riff eu acho que não tem muito a ver aí com plágio, não. É uma questão de adaptação mesmo. Agora, no caso da outra música, Bring It On Home, essa aí foi realmente copiada mesmo, né? Então, em ambos os casos, o processo nem chegou até o final, né? O Led Zeppelin viu que iria perder, e quando alguém vê que vai perder, para ele é mais vantajoso ir lá e fazer um acordo, porque se ele perdesse, acho que eles teriam que pagar muito mais, né? Tem as custas processuais, tal, enfim. Lá nos Estados Unidos, essa questão processual custa muito caro, né? Então eles fizeram um acordo extrajudicial para a questão não ir até o final no juízo, né? E pagaram lá um valor pro Willie Dixon em ambos os casos, tá? E em ambos os casos também o nome do Willie Dixon depois passou a aparecer lá nos créditos das músicas, né? Em ambos os casos, tá? Então foi uma vitória aí pro Willie Dixon, uma vitória pro blues, né? E um exemplo, porque muitas caras do rock famosos pegaram riffs, pegaram ideias do blues, alguns copiaram, né, descaradamente, e outros não, usaram como referências. Então, o próprio Willie Dixon, ele diz, né, essas informações aí, que eu tô falando aqui para vocês, elas estão disponíveis aí em livros, filmes, revistas de música, documentários, né? Tem um documentário lá do Willie Dixon que ele mesmo, em pessoa, ele mesmo fala, conta a história. E ele fala que ele não é contra as pessoas irem lá, beber na fonte do blues e criar o rock, né? Criar rocks, criar músicas, usando esses elementos, né? Porque é inegável que o blues foi matéria-prima para a criação do rock. E o próprio Willie Dixon diz que ele nunca foi contra isso. O que eles brigavam na época era para terem reconhecimento, né? E para receberem a recompensa financeira por terem sido fornecedores de matéria-prima pros roqueiros, né? Isso aí, eu acho que isso aí eles têm total razão, né? Agora, diga aí pra mim, você, o que você acha dessa história, e bora tocar o riff. Vou colocar aqui na tela o riff, né? Ele tem três versões, como é que eu vou explicar? 3 formas aí, né, na própria música. Se você ouvir a gravação original do Muddy Waters, ele faz 3 vezes o riff na introdução da música, e as 3 são diferentes. Então eu escrevi as 3 aqui pra você,
Ó, a primeira é assim. A segunda é assim. Terceira. Então são 3 formas de fazer a mesma coisa, né? Tá escrito aí na tela, tudo em Mi, os 3 estão em Mi. E tem o do Led Zeppelin também, que eu vou colocar aqui agora, que esse é mais simples, né? Si, Ré, Mi. Si, Ré, Mi. É isso aí, tá na tela. Se você quiser baixar esse arquivo aí que tá na tela, vou colocar na descrição do vídeo. E bora pro próximo vídeo. Comenta aí o que você achou dessa história. E se você souber de mais alguém que tá processando alguém aí na música, escreve aí que a gente vai procurar informações e vamos trazer aqui pra vocês, tá bom? Valeu!